Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim, na minha tradução em TLH: certo dia o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei o seu nome e será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Glória a Deus. Tem um ditado popular que diz assim, um ditado popular que diz que promessa é o quê? Dívida. Tem um ditado popular que diz que promessa é dívida. E quem promete está devendo. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa, do meio do teu povo, e vai para uma terra para onde eu vou te mandar. E Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Agora imagine uma pessoa que já tinha 75 anos de idade, casado com uma mulher de 60 anos, e não tinha filhos, pois a mulher era estéril, e uma mulher com 60 anos de idade. E essa mulher, mas Abraão sai, ouvindo a voz de uma pessoa que ele nunca viu, mas ouviu no seu coração dizer: sai daí, vai para onde eu vou te mandar, e eu vou fazer de você uma grande nação, ou seja, um povo numeroso. Vou te dar um bocado de descendente. Os teus descendentes serão abençoados, possuirão uma terra. Tem que ser louco para acreditar numa promessa dessa. E o mais interessante é que Deus prometeu a Abraão isso e não cumpriu imediatamente. A mulher com 60 anos, o homem com 75, e Deus chama o cara sai, vai embora. E Deus ali, nada de cumprir. Os anos se passaram, Abraão fez 80, Sara 70, Abraão fez 85, Sara 75, Abraão fez 90, Sara 80, e aí Abraão fez 100 anos, e aí Deus muda o nome de Sara com 90 anos, de Saraí para Sara. E agora, um ano depois, Deus vai lá e cumpre a promessa de dar um filho a ela. Antes disso, ela já tinha feito um bocado de atrapalhada, deu uma escrava, um bocado de besteira, e Deus agora dá Isaac. Para aí, Deus, o Senhor falou que ia me dar um bocado de gente, um bocado de filho, uma grande nação, e o Senhor me dá depois de 90 anos, já com eu velha, e o meu marido com 100, e um filho só. Daqui que esse menino cresça, que esse menino... Rapaz, o negócio tá feio. Mas promessa é o quê? Dívida. Deus prometeu. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso está em Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. E Ele é fiel à sua própria palavra. Deus, Ele não faz igual os homens fazem. Deus, se Ele falar algo, não importa quando, mas Ele vai cumprir. E Deus faz as promessas dEle a esses homens, fez essas promessas a esses homens do passado, como Abraão e os outros demais, e Deus cumpriu as promessas. Mas as pessoas ainda dizem assim: será que Deus ainda faz promessa? Será que Deus ainda faz promessa ou fez só no passado? Ele disse assim: eu sou o Senhor e não mudo. Ele continua sendo o Deus de antes, o Deus de agora e o Deus de sempre. Deus já vai mudar. Deus é Deus e acabou. E Deus, Ele escolhe pessoas, como escolheu Abraão, para fazer promessa. Mas Deus só escolhe pessoas segundo o seu propósito. Mas tem uma coisa que faz Deus escolher pessoas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Só tem uma coisa que agrada a Deus. E Deus olhou no meio daquela terra de Ur, cheio de idólatra, cheio de gente problemática, cheio de gente que adorava outros deuses, e viu um homem com fé.
Os historiadores contam que Abraão, ele vendia ídolos com o pai, com Tera. E Abraão, certo dia, saiu no jumento com os ídolos pendurados na canga para vender. E o jumento deu um tropeço lá e caiu um dos ídolos no chão e quebrou. E Abraão continuou e foi vender. E vendeu o ídolo quebrado. Abraão viu que o ídolo não tinha poder nenhum e deixou de adorar o ídolo. Deixou de crer em ídolos. Então Deus olhou e viu na terra de idólatra um homem que não era idólatra. Um homem que resolveu adorar um Deus desconhecido, um Deus que ninguém via, mas era real. Isso se chama fé. A Bíblia diz que fé é certeza de coisas que não se vê, mas crê que está ali ou se espera. Abraão creu num Deus que não viu, mas que falou no seu coração. Repare o propósito. Deus falara no coração de um homem que estava no meio de tanta gente ruim. Um homem que estava vivendo, ou seja, no mundo, na perdição. Mas que no meio daquele mundo, ele era diferenciado. Ele tinha algo que chamou a atenção de Deus. Quando Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo, ele quis dizer que uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus, uma pessoa que vive segundo a comunhão com Deus, ela, no meio de uma multidão, ela consegue ser vista porque ela brilha, ela é iluminada. Abraão era um homem iluminado. Abraão tinha 75 anos. Um cara já tinha vivido mais de meio século. E Deus olha um homem de 75 anos para poder fazer dele uma grande nação. Tinha tanta gente, mas Deus... Será que, ou melhor dizendo, lá na terra de Ur não tinha outros jovens? Até tinha, mas nenhum tinha a qualidade de fé que Abraão tinha para acreditar em uma promessa que aos olhos humanos é impossível. Chamar um homem de 75 anos e dizer, você vai ser pai. Outro, pai com quem? Com uma mulher de 60, uma senhora de idade. E ela veio ter um filho com 91 anos. Ah, meu irmão, imagine uma senhorinha de 91 anos, com barrigão, tendo enjoo. Imagine. E uma certa feita, eu estava na outra igreja e eu preguei uma mensagem parecida com essa. E até hoje os irmãos dão risada. Porque eu trouxe uma conjectura na pregação. E eu disse, olha, Abraão, sendo velho, ele creu na promessa de Deus. E ele continuou fazendo uma coisa. Todo homem, para ter um filho com uma mulher, ele tem que coabitar com ela. É a lei da natureza. Imagine um velhinho, Abraão. Vem cá, minha véia. Bora lá, porque Deus prometeu. Aí até hoje os irmãos dão risada. Os irmãos foi uma gargalhada na igreja. E até, rapaz, tu lembra daquela pregação? Eu falei, eu não vi nada demais, você que tem a mente maldosa. Foi o que ele fez. Ele continuou fazendo, porque ele continuou crendo. Senão ele desistia. Ele continuou. Imagine uma mulher já com a menstruação, já foi embora, a regra já foi. E ele dizer, ó, a mulher deve ter dito para ele, ó, Abraão, não dá mais não, negão. Ó, já foi. Eu preciso desse ciclo aí para engravidar, não tem mais. É impossível. Mas ele continuou o quê? Crendo. Não quero saber, Deus disse que vai me dar um filho com você e vai me dar. E eu quero. E continuou tentando. A questão está aí. Fé é isso. Fé não pode ser uma fé somente da boca para fora. Fé tem que ser uma fé que você exercita ela. Abraão exercitou essa fé. Ele continuou fazendo. Ele continuou lutando. Ele continuou crendo nessa promessa. E Deus dá um filho a ele. Deus dá um filho, porque Deus queria formar um povo santo exclusivamente dele. Mas para isso ele precisava selecionar pessoas capazes de crer no inacreditável. Pessoas que acreditavam em coisas que todo mundo ia dizer é maluquice, é impossível, não dá. Porque se fosse da maneira humana, iam dizer, não foi Deus não, foi sorte. Deus só quer fazer coisas que o homem não pode fazer. Deus só quer fazer coisas que o homem não tem condições de fazer. Deus só quer fazer milagres, porque milagre é coisa que está além da capacidade humana. Milagre é isso. Milagre é coisas que estão além da capacidade humana. Eu vou parar aqui um pouquinho e vou entrar num tema. Olha,
Repare só, Lázaro, 4 dias morto, fedendo. Tem como ressuscitar um cara que já está em putrefação? Não tem. Sai para fora, e ele saiu. Imagine. Então, isso aí chama milagre. E Deus quer fazer isso. Deus é o Senhor dos milagres. Porque o que o médico pode fazer, hoje tem inseminação artificial, rapaz. A mulher não pode, vai lá e faz. Mas uma coisa é não poder aos olhos humanos e acontecer porque Deus colocou a mão dele santa lá. Isso é a diferença. E aí o que é que acontece? Deus queria uma pessoa para gerar filhos da fé. Deus queria uma pessoa para gerar uma nação santa, escolhida exclusivamente dele. Deus queria gerar pessoas que ele pudesse chamar de meu povo. Povo gerado por mim. Porque assim como Deus usou Maria para gerar Jesus, assim como Deus usou Maria para gerar Jesus, ele usou Sara para gerar Isaac. Porque tanto Isaac como Maria teve o dedo de Deus. Teve o dedo de Deus. E Deus, ele tem participação majoritária nessa sociedade, nesse acordo. E Deus cumpriu a sua promessa com Abraão. Deus deu um filho a ele, mas ainda faltava uma coisa. Deus não prometeu um filho só, prometeu ele ser pai de uma grande. Está no plural, não no singular. Não é um filho, é milhares de filhos. E agora, como é que... dá tempo. Sara não ia viver eternamente, né? Abraão eternamente. Deus falou dos descendentes. Deus não falou, em ti vai ter um bocado de filho. Falou, na descendência. E aí Deus, ele é assim. Ele é o Deus que tanto visita o pecado dos pais nos filhos, como também visita a bênção dos pais nos filhos. Um pai abençoado, a bênção é transmitida porque tem a lei da pessoa ser hereditária. A gente herda bênçãos e maldições. Abraão disse, Deus disse para Abraão: benditos que te abençoares e malditos que ninguém mexe com você, Abraão. E em ti serão benditas todas as pessoas da terra. Em algumas traduções tem todas as famílias da terra. Em ti, ou seja, no modelo de fé, no modelo de crença, no modelo de me servir, no modelo de acreditar, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quem crê igual a você, quem fazer o que você fez, quem viveu o propósito que você viveu, terá as mesmas bênçãos. Porque eu não vou ficar fazendo promessa só para você. Eu tenho outras pessoas para fazer promessa. Mas você é o modelo. Você é o modelo que eu escolhi para mostrar às pessoas que virão como é que faz. E Deus mostrou isso. Mostrou isso para Isaac. Quer ver? Vai na frente aí e abre aí em Gênesis 26, verso 2 a 5. Olha a promessa que Deus faz para Isaac. Depois que Isaac cresce. Sara morreu. Isaac tinha 36 anos quando Sara morreu. 26, 2 a 5. Olha o que diz aqui. Ali o Senhor apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e abençoarei e lhe darei aos seus descendentes toda esta terra. E assim cumprirei o juramento que fiz a quem? A Abraão seu pai, e farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, e os meus mandamentos, e as minhas leis, e os meus ensinamentos. Agora Deus fez a promessa para quem? Para quem? Para Isaac. Isaac teve quantos filhos? 2. Esaú e Jacó. Um se perdeu. Aí parece estranho, né? Peraí. Deus prometeu fazer uma grande nação a meu pai,
e só nasceu eu e o outro que se perdeu, Ismael. Agora Esaú e Jacó, e o Senhor está me prometendo dizer, só tenho 2 filhos, começa esse negócio, Deus. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem porque se eu digo, o Senhor é baratinho, o Senhor está me enrolando. Você enrolou meu pai, só teve 2, agora quer me enrolar também. Porque até agora nada de numerosidade aconteceu, só 2 filhos, o natural. Com meu pai foi um milagre, porque a velha estava velha mesmo. Mas comigo, a mulher está nova, era estéril, o Senhor me deu um filho. Mas e o outro, e eu não tenho família grande, só tenho esses 2 aí. Cadê a numeração de família? Cadê? E aí, Isaac fica velho, Jacó foge, vai para a casa de Labão. E aí vai lá na frente agora, Gênesis 28, 15. 28, 15. Eu vou concluir. Porque eu gosto de passear na Bíblia, para vocês entenderem que como é que Deus age. Diz assim: eu estarei com você e lhe protegerei em todos os lugares aonde eu for, e farei com você que você volte para esta terra, e eu não lhe abandonarei até que eu cumpra tudo o que Deus havia prometido a Jacó, a mesma coisa que prometeu a Abraão e a Isaac. Mas tanto Abraão como Isaac, como Jacó, continuou crendo. Jacó teve 12 filhos, do pai das 12 tribos de fora a filha. Jacó foi chamado de Israel, a nação que nós conhecemos hoje, que está lá no Oriente Médio, que é chamado de povo judeu. Qual é o nome da nação? Israel. O nome de quem? É povo pequeno? É povo? Tem pouca gente? Na Segunda Guerra Mundial foi morto meio mundo de judeu, mas ainda o povo é numeroso como as estrelas do céu. É impossível, a contabilidade, e é tão incrível isso, que eles sabem quantas pessoas tem dentro do país deles lá, e os que estão perdidos pelo mundo aí, que casaram, que mudaram de nome para não ser morto na Segunda Guerra Mundial, que estão aí, são numerosos. Deus cumpriu a sua promessa, mas cumpriu a promessa num propósito natural. Filhos de sangue, mas também foi dado uma promessa. Uma promessa foi dada. Estevão fala uma coisa interessante. Vai lá em Atos capítulo 5, 7, verso 5. Atos 7, 5. Depois eu começo a trazer para vocês o juntado quebra-cabeça. Atos 7, 5. Olha o que Estevão, quando foi apedrejado, conta. Atos 7, verso 5. Amém? Estevão disse assim: ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo de terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra, e que depois ela seria dos seus o quê? Descendentes. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele ainda não tinha o quê? Ele ainda não tinha o quê? Promessa é o quê? Deus pagou a dívida ou não pagou? Abraão não tinha filhos quando Deus chamou e prometeu. Abraão não tinha filhos quando Deus chamou e prometeu. Deus fez uma promessa a Abraão e cumpriu. E até hoje Deus faz promessas. Lá em Atos 16, 31, Paulo disse assim ao carceleiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família ou tua casa. Abraão, foi dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da... O que é bendito? A palavra bendito vem de abençoados. O que é que nós buscamos para a nossa família? Uma família abençoada. Uma família abençoada. Efésios, lá em Efésios 3,14 vai dizer assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Versículo 15: de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Recebe o seu verdadeiro nome. Todas as famílias no céu e na terra recebem o nome verdadeiro. O que é um nome verdadeiro? Nós somos chamados filhos de quem? Deus queria o seu povo.
Deus queria formar um povo exclusivo. E para que Deus formasse povo exclusivo, Ele disse para Abraão, Ele disse para Isaac, porque Abraão obedeceu toda a lei, porque Abraão buscou viver uma vida reta, então Deus ia cumprir o que prometeu a ele. Abraão teve filhos materiais, um povo, uma nação, mas Deus gerou filhos da fé, filhos de quem crer. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua, todas as famílias da terra são benditas em quem crê em Jesus. Se você crê em Jesus, Deus vai fazer com que você gere filhos da fé. E filhos da fé é filho do seu encontro com Deus. Deus chamou você primeiro, como chamou Abraão. Falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ou seja, da terra que estava lá pervertida, do mundo, representa o mundo, representa a idolatria, o pecado. Sai desse meio e vem e me segue. Para onde eu vou mandar? E quando você me seguir, eu vou fazer com que você seja numerosos. Eu vou abençoar a ti e todas as famílias da terra. Deus está dizendo para você: você saiu do mundo, você me acompanhou, e eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou salvar a sua família e vou fazer descendente seu da fé. Pessoas que creram no Deus que você crê, pessoas que servem como você serve, pessoas que obedecem como você obedece, pessoas que dão orgulho como você dá orgulho. Porque o filho de Abraão, Isaac, deu orgulho, o filho da promessa. O filho de Isaac, Jacó, deu orgulho. E hoje Israel é uma potente nação, mesmo com seus erros, com suas falhas, mas é uma potente nação. E a nossa família, se nós fazemos a mesma coisa que Abraão fez, cremos como Abraão creu, Deus vai gerar na gente filhos da fé. É o marido que é um filho da fé, é o filho que é um filho da fé, é o irmão, é o ente querido que vai olhar para a gente e vai dizer: Deus é com ele e é comigo também. Vai querer servir o mesmo Deus, vai querer buscar o mesmo Deus, vai querer fazer a mesma coisa. Você vai fazer pessoas serem seguidoras de Deus como Abraão fez. Você vai criar um povo exclusivamente de Deus em sua casa, porque a promessa de Deus não ficou em Abraão. A promessa de Deus foi para todos aqueles que creem. A promessa de Deus foi para todos aqueles que acreditam. A promessa de Deus foi para todos aqueles que olham e conseguem ver o inacreditável. As pessoas vão dizer assim: o marido de fulano não tem jeito, mas para Deus tem jeito. O filho de fulano tem... mas para Deus tem jeito. Não vai dar certo, mas para Deus vai dar certo. Por quê? Deu para Abraão. Ele fez uma mulher de 91 anos ter filho. E por que não pode fazer você gerar um filho na fé? Por que não pode fazer um filho espiritual seu? Por que não pode trazer uma esperança à sua casa, à sua vida, à minha vida, à vida de todas as pessoas do mundo? A gente precisa ter a fé de Abraão, porque está escrito: creu Abraão e lhe foi imputado como justiça. Estevão disse assim: olha, quando Deus chamou Abraão, Deus não deu a ele um palmo de terra, mas prometeu que daria tudo isso aqui aos seus descendentes. E quando chamou ele, ele não tinha nenhum filho. Ele quis dizer: olha para essa nação aqui, olha para todos vocês, olha aqui, vê quem é vocês. Olha em tua volta e vê o que Deus tem feito. Só não faz naquele que não crê. A promessa de Deus tem uma condição para o cumprimento: é continuar acreditando, é continuar crendo que Deus transformará a sua família, que Deus lhe dará filhos da fé, que Deus lhe dará pessoas que são seus descendentes na fé. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele disse na casa de fulano só: por todo o mundo e pregai o evangelho, fazendo com que sejam meus o quê? Seguidores, batizando, e batismo quer dizer nascimento, filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer todos os meus mandamentos. Filhos gerados da fé, pessoas que geram filhos da fé, pessoas que chegaram aqui com a vida destruída, ou que ainda estão com a vida destruída, mas se crer, vai ver um por um
sendo gerado, um por um. Marido, filho, irmão, parente, todo mundo. Um por um. Um por um. E Deus vai terminar a obra que começou. Abraão não viu um povo numeroso. Isaac não viu. Jacó conseguiu ver. Jacó chegou no Egito, para resumir. Quando foi ver José, Jacó tinha uma multidão de gente que seguia ele. Jacó tinha uma família numerosa. Beijou seus netos, abençoou seus filhos e morreu. E a Bíblia diz: quem obedece, vê o filho, vê os filhos, os netos e os bisnetos. Jacó pôde contemplar. Jacó pôde ver. A promessa de Deus se cumpriu em Jacó. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Israel é o nome da nação que representa a promessa de Deus. Você é o nome da nação que representa a promessa de Deus na sua vida. Deus chamou Abraão, mas está chamando um de vocês, ou todos vocês. Depende de quem? Da nossa fé. Quem crê, verás a glória. Só é crer, continuar crendo. Talvez está dizendo: mas quanto mais eu oro, mais lá em casa está pior. Imagine Abraão, 25 anos depois, sem ter um filho, mas continua fazendo o quê? Tentando. Chamando a mulher para a tenda. Continua entrando na tenda. Deus vai ser um filho na fé. Deus vai ser uma filha na fé. Deus vai ser um filho na fé. Continua tentando gerar o filho na fé. E uma hora você consegue, porque promessa é dívida. E Deus, Ele promete, Ele cumpre. É a única dívida que Deus tem com os que crê. Ele fala que por vossa causa, Paulo vai dizer: eu ponho meu joelho diante de Deus, o joelho no chão, para que todas as famílias da terra sejam benditas. Para e pensa. Quando ele fala põe meu joelho, está dizendo o quê? Orando. Orando. Continua orando, continua buscando. E você vai ver a sua família. Eu vou ver a minha família. E olha que Deus já tem feito tanta coisa em minha vida. Gente, há 10 anos atrás, eu sou crente há muito tempo. Mas há 10 anos atrás, eu vivi o pão que o diabo amassou, eu vivi ainda. Era um inferno. Eu ia para a igreja sozinho. Sozinho. Passava ano novo na igreja sozinho. Nem a mulher, nem os filhos estavam lá. E todo mundo ficava me humilhando. Era uma pergunta, uma perturbação. Tinha dia que eu saía mais atribulado da igreja do que... Era tanta cobrança. Cadê? Parecia até que eu tinha que trazer a pulso. Tinha dia que dava vontade de desistir. Mas eu não desisti. Eu continuei orando, eu continuei crendo que Deus ia transformar a minha casa. E Deus chamou Felipe, chamou Sarinha. E aí a mulher veio. E Deus está trabalhando no coração de Samuel e de Carolzinha. Chamou minha mãe. Minha mãe era TJ, barril. Hoje está lá, intercessora, obreira. Minhas tias hoje, crente. A minha avó não morreu enquanto não viu meu avô convertido. Cachaceiro, se converteu, se batizou. Ela conseguiu ver. É isso que Deus quer fazer com os que crer. Amém? É essa fé. Deus quer gerar em você filhos na fé. Deus te chamou para isso. Deus te tirou da tua terra, lá do meio do mundo, para você vir para onde Ele mandou, para transformar a sua vida e transformar pessoas. Amém? Bora fazer uma oração. Só que eu queria hoje que você fizesse o seguinte na oração. Entendeu? A gente, quando for orar, Deus fez uma promessa a Abraão, não foi? De fazer o quê? Uma grande... Você pode pensar na grande nação? A Bíblia diz assim: como pensei, assim sucederá. Você pode imaginar toda a sua família na presença? Começa a orar assim, já vendo. Um dia eu conto um testemunho meu aqui, que era uma briga na igreja, que era as cadeiras. Coisa minha. Ninguém sentava em 3 cadeiras do lado da igreja não, porque era da minha mulher. Não, aqui tem dono. Era no culto de oração da família, era assim. Eu separava as cadeiras e essa aqui já tem dono. Eu, pela fé, eu estava vendo lá o povo sentado. Era coisa da minha cabeça, mas Deus honrou. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Eita, Mari.
Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Pensa aí na tua família. Eu estou pensando na minha. Pai, eu estou meditando, Senhor, Tu sabes, Tu conheces o nosso coração, Tu sonda os pensamentos. E Tu sendo os pensamentos de cada pessoa, Tu conheces os nossos pensamentos. Nós pensamos agora, Senhor, e nós cremos, pelos olhos da fé nós já estamos vendo a nossa família toda na Tua presença. As pessoas que elas estão pensando, ó Pai, começa a visitar agora. Vai lá de encontro, Jesus. Visita esse marido, esse filho, esse irmão. Visita, Senhor, a nossa casa. Visita, Senhor, aquelas pessoas que todos dizem que não vai conseguir mudar. Aqueles que ninguém acredita que vai ter um milagre. Aquele viciado em álcool, aquele adúltero, aquele que se prostitui, aquele que rouba, aquele que usa drogas. Visita, Senhor, aqueles que as pessoas dizem que não tem jeito. Visita, meu Pai. Vai lá de encontro. E aonde quer que esteja, coloca a Tua mão sobre eles. E se houver, meu Pai, lá nessa pessoa um mal atormentando, faz sair de lá. Expulsa, meu Deus. Limpa. Faz abrir os olhos. Tira as escamas dos olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra conta, Deus, que havia um homem, Senhor, um gadareno, que andava nos cemitérios porque andavam manifestados, Senhor, com a legião de espíritos ruins. Mas quando o Senhor chegou, esse homem ficou liberto e voltou para casa, voltou para sua família, voltou para o seio do seu lar. Meu Deus, faz a mesma coisa com esse viciado. Faz a mesma coisa com essa pessoa que não tem capacidade de raciocinar, de amar, de voltar para casa, de respeitar a sua família. Em nome de Jesus, liberta eles, ó Pai. Arranca de lá esse mal, meu Pai. Joga, Senhor, no mar com os porcos, no precipício. Em nome de Jesus, liberta essas casas, liberta esse povo. Faz isso, meu Pai. Eles estão pensando na família. Eles estão crendo que o Senhor irá transformar o lar de cada um. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nós não estamos cobrando o Senhor, meu Pai. Nós estamos, Senhor, lembrando como Jacó lembrou, como Isaac lembrou. E o Senhor fez questão de reforçar a promessa. Assim como eu prometi a teu pai, eu farei contigo. Assim como o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, faz na nossa vida, Deus. Assim como o Senhor disse, através de Paulo: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Nós cremos, ó Pai, no Senhor, e temos a certeza que a nossa casa está liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor vá diante de ti, e que Ele levante o teu rosto e te dê a paz, e que essa paz que você recebe seja a mesma paz que Abraão teve, que Isaac teve e que Jacó teve, para permanecer no propósito. Pai, que essa paz seja manifesta a todas as pessoas, aonde quer que ela vá. As pessoas sintam a paz do Senhor através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até quinta-feira. As mulheres amanhã, por favor. Tá vindo Marilene, tá vindo tem vezes que pode cantar com a criança. Tá vindo Marilene, Bárbara e Leide e Ildes. Olha, vocês querem ver a vida de vocês transformada? Orem. Orem. A gente tem a nossa oração das mulheres. É só mulher dentro da igreja. Homem não fica. Você chega aqui, vocês ficam à vontade aí. As meninas sabem como é aí. Daqui um dia eu vou botar uma cafeteira ali para vocês. Entendeu? Já estou arrumando a cozinha. Amém? Amanhã oração das mulheres. E quinta-feira tem o quê? Culto de ensinamento da palavra. Ó, estão perdendo, ó. Vou pegar aqui rapidinho, tá ligeiro. Ó,
Não dê quinta, porque faltou, ó. Corpo, alma e o estudo, gente. Vocês não sabem o que estão perdendo. Eu vou dar esse estudo quinta-feira. Quem quiser aprender, vem. Corpo, alma e espírito. Você vai aprender a lidar com o seu corpo, com sua alma e com o espírito. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos.